Olá, meu nome é Borges. Nesse canal aqui eu vou estar falando de administração, vou falar sobre estratégia, planejamento, administração do dia a dia, análise de riscos, empreendedorismo também. Eu vou começar uma série de vídeos para trabalhar a viabilidade do uso de uma área. Essa área é um terreno herdado. Ele tem 21, quase 22 metros de frente por 700 metros de, de fundo, né? E esse terreno lá estava parado, né? Tá parado nesse momento, cheio de mato, tá tendo agora uma transição, uma legalização, né, para o meu nome. E eu vou iniciar agora um estudo de viabilidade para esse terreno. E eu vou contar aqui esse passo a passo, como eu vou fazer. Como é que eu faço, na verdade, como administrador, né? Eu vou trabalhar profissionalmente essa área. Muitas vezes a gente tem algum recurso, né? Muitas vezes se a gente parar um pouco para pensar, por menor que seja esse recurso, ele pode ser uma terra, pode ser a própria casa que a gente reside, pode ser dinheiro, pode ser um equipamento, pode ser um conhecimento, e a gente não utiliza bem esse recurso. Então, minha ideia aqui é utilizar esse terreno e torná-lo viável. Esse terreno ele fica próximo da cidade, mas fica na cidade vizinha. É uma zona rural. São 7 quilômetros da entrada até o local. E é uma área de mata, né? Uma área que está se tornando uma área turística. É, e, e como foi que eu sempre vinha pensando ideias para empreender nesse local, né? Para utilizar, né? Até que veio uma ideia e eu comecei a me visualizar trabalhando ela, né? Que eu acho que o importante, o primeiro passo é isso, você tem uma ideia, porque ideia você pode ter várias, né? Mas tem aquela ideia que você diz, epa, essa ideia é comigo, eu gostei dessa ideia. Então, eu entrei nessa fase de gostar da ideia. O segundo passo foi de começar a conhecer mais essa ideia, né? Começar a pesquisar. Depois teve um terceiro passo, um terceiro momento, que é o que eu estou entrando, né, já, de entender a viabilidade dessa ideia. Eu já aconteceu de ter uma ideia, já antes, mas a ideia veio sob pressão, né? No momento que eu precisava, eu saí de uma empresa e aí decidi montar um negócio. E aí o que é que vinha à mente? Eu reconheço assim, eu sinto que eu tenho esse ponto forte da estratégia, né? E aí eu pensei, o que eu poderia fazer para poder entrar dinheiro rápido, porque eu estava saindo, estava desempregado, então eu tinha pensado naquela hora, eu pensei, bom, o que é que eu posso, um dinheiro que entra e sai seria um mercadinho. Então eu pensei isso e trabalhei para efetivar. Escolhi um bom local, né? Foi muito bom a parte da estratégia, né? Deu tudo certo. Um erro que eu cometi foi a questão de não ter pensado, levado muito a sério a questão do funcionamento do dia a dia, como iria acontecer. Eu teria que parar para pensar, mas naquela época eu estava sob pressão, né? Eu precisava eu não podia ficar parado.
por muito tempo. Eu teria que entrar em ação. Então não deu tempo para pensar nesse pormenor tão importante. E agora eu vou pensar em todos os detalhes. É assim que eu espero. Então, eu estou na parte de viabilidade, já comecei a escrever o plano de negócio. Esse plano de negócio, ele vai trazer a parte da viabilidade técnica, a viabilidade financeira e econômica, retorno sobre investimento, tempo de maturação do projeto, né? Várias variáveis. A partir do marketing, todo o conteúdo do plano de negócio, e eu pretendo mostrar aqui como fazer esse plano de negócio à medida que eu for construindo, ele. Um dos primeiros passos que eu já tomei foi a de conversar com um engenheiro. E aí eu chamei esse engenheiro, o engenheiro foi lá até o local, deu uma olhada no terreno, e ele fez a primeira orientação, que é fazer um teste de SPT. E aí eu fui estudar, né, o que seria esse teste de SPT. Vi que um teste de SPT pode custar 10% do valor do que você pode construir, né? E é muito importante fazer em qualquer construção, né? Desde até a sua própria residência. E aí, qual é o meu diferencial nisso tudo? É essa parte de planejar, né? De planejar, e vou colocar em prática o que está sendo planejado, né? E por que é importante planejar, né? Porque eu vejo outras pessoas que trabalham diferente, colocando a mão na massa primeiro. E aí o que é que vê, né? Eu vejo até em terreno próximo, que qual é meus pais, conversando com meus pais querem ação, né? E aí ele falou, né? Colocar aterro, sim, isso aí todo mundo sabe que você vai fazer aterro. O senhor faltou falar o detalhe, que todo trabalho dá trabalho. Então, nessa análise, uma grande dificuldade vai ser o terreno. Seria perfeito, né, se o terreno fosse plano, num bom solo, mas ele é a maior parte alagável. Ele é perto da lagoa, não dá para ver a lagoa, não é tão perto assim que dê para ver, que vá usufruir da lagoa. E quando chove, ele fica a sua maior parte do terreno alagável. Então eu vou enfrentar essa dificuldade, né? Até com questão de estrutura. E aí, o que é que minha mãe, por exemplo, falou, né? Eu já sei, é para aterrar. Realmente, vai ter aterro. O problema é quando você não faz o teste SPT, e não tem uma orientação, né? Muitas vezes você acha que vai ser caro, né? Mas caro vai ser consertar o problema depois. Parede rachada, né? O prédio caindo, a casa caindo. E aí, você fazendo o teste SPT, você vai saber exatamente quanto de aterro você vai colocar, aonde você vai colocar e se precisa mesmo, né? E quando você não faz, como eu observo, fica ali naquele aterro, você vai aterrando, você pode achar que já tá bom e parar, ou então você nunca vai saber quanto de aterro você precisa, e vai ficar nesse loop aí interminável, ou se você for dar continuidade, você pode ter prejuízo depois. Então, essa primeira parte é que eu estou fazendo do teste SPT. Em seguida, eu vou trabalhar a planta do local, com um engenheiro, com arquiteto, engenheiro. Seria depois do teste SPT, que vai ser paralelo com o plano de negócio, porque o plano de negócio vai conversar com essas plantas. Ele vai dizer o que é que eu vou fazer lá no local, e aí a planta vai se adequar a esse plano de negócio. Ou
o plano de negócio vai se adequar à questão estrutural, né? Porque a questão estrutural pode dizer que não é viável aquele determinado empreendimento, então eu vou partir para outro. Estou partindo com mais de uma ideia. E é isso, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui para não perder. Dentro do plano de negócio, eu também estou calculando o custo de oportunidade. Quanto vai custar eu gastar energia nesse projeto? Eu poderia estar fazendo outra coisa. Será que é mais rentável? Todas essas questões ele vai precisar responder e eu vou detalhando aqui nos próximos vídeos. Eu pergunto, você tem algum recurso que você nunca parou para pensar? Ele está lá parado, por exemplo, você tem uma pá lá parada e você precisa cavar. E você olha para a pá, olha para o buraco, cava com a mão e você nunca usa essa pá. É isso. É você olhar para aquele recurso, você pensar na viabilidade, se planejar antes e depois colocar a mão na massa diante do planejamento que você fez. É essa reflexão que eu quero fazer aqui, né? Eu espero, se você gostar desse tipo de vídeo, desse acompanhamento, vamos para os próximos. Olá, meu nome é Borges. Nesse canal aqui eu vou estar falando de administração, vou falar sobre estratégia, planejamento, administração do dia a dia, análise de riscos, empreendedorismo também. Eu vou começar uma série de vídeos para trabalhar a viabilidade do uso de uma área. Essa área é um terreno herdado, ele tem 21, quase 22 metros de frente por 700 metros de fundo, né? E esse terreno lá estava parado, né? Tá parado nesse momento, cheio de mato, tá tendo agora uma transição, uma legalização, né, para o meu nome, e eu vou iniciar agora um estudo de viabilidade para esse terreno. E eu vou contar aqui esse passo a passo, como eu vou fazer. Como é que eu faço, na verdade, como administrador, né? Eu vou trabalhar profissionalmente essa área. Muitas vezes a gente tem algum recurso, né? Muitas vezes se a gente parar um pouco para pensar, por menor que seja esse recurso, ele pode ser uma terra, pode ser a própria casa que a gente reside, pode ser dinheiro, pode ser um equipamento, pode ser um conhecimento, e a gente não utiliza bem esse recurso. Então, minha ideia aqui é utilizar esse terreno e torná-lo viável. Esse terreno ele fica próximo da cidade, mas fica na cidade vizinha. É uma zona rural, são 7 quilômetros da entrada até o local. E é uma área de mata, né? Uma área que está se tornando uma área turística. E como foi que eu sempre vinha pensando ideias para empreender nesse local, né? Para utilizar, né? Até que veio uma ideia e eu comecei a me visualizar trabalhando ela, né? Que eu acho que o importante, o primeiro passo é isso, você ter uma ideia, porque ideia você pode ter várias, né? Mas tem aquela ideia que você diz, epa, essa ideia é comigo, eu gostei dessa ideia. Então,
eu entrei nessa fase de gostar da ideia. O segundo passo foi de começar a conhecer mais essa ideia, né? Começar a pesquisar. Depois teve um terceiro passo, um terceiro momento, que é o que eu estou entrando, né, já, de entender a viabilidade dessa ideia. Eu já aconteceu de ter uma ideia, já antes, mas a ideia veio sob pressão, né? No momento que eu precisava, eu saí de uma empresa e aí decidi montar um negócio. E aí o que é que vinha à mente? Eu reconheço assim, eu sinto que eu tenho esse ponto forte da estratégia, né? E aí eu pensei o que eu poderia fazer para poder entrar dinheiro rápido, porque eu estava saindo, estava desempregado, então tinha pensado naquela hora, eu pensei, bom, o que é que eu posso, um dinheiro que entra e sai seria um mercadinho. Então eu pensei isso e trabalhei para efetivar. Escolhi um bom local, né? Foi muito bom a parte da estratégia, né? Deu tudo certo. Um erro que eu cometi foi a questão de não ter pensado, levado muito a sério a questão do funcionamento do dia a dia, como iria acontecer. Eu teria que parar para pensar, mas naquela época eu estava sob pressão, né? Eu precisava eu não podia ficar parado por muito tempo. Eu teria que entrar em ação. Então não deu tempo para pensar nesse pormenor tão importante. E agora eu vou pensar em todos os detalhes. É assim que eu espero. Então, eu estou na parte de viabilidade, já comecei a escrever o plano de negócio. Esse plano de negócio, ele vai trazer a parte da viabilidade técnica, a viabilidade financeira e econômica, retorno sobre investimento, tempo de maturação do projeto, né? Várias variáveis. A partir do marketing, todo o conteúdo do plano de negócio, e eu pretendo mostrar aqui como fazer esse plano de negócio à medida que eu for construindo, ele. Um dos primeiros passos que eu já tomei foi a de conversar com um engenheiro. E aí eu chamei esse engenheiro, o engenheiro foi lá até o local, deu uma olhada no terreno e ele fez a primeira orientação, que é fazer um teste de SPT. E aí eu fui estudar, né, o que seria esse teste de SPT. Vi que um teste de SPT pode custar 10% do valor do que você pode construir, né? E que é muito importante fazer em qualquer construção, né? Desde até a sua própria residência. E aí, qual é o meu diferencial nisso tudo? É essa parte de planejar, né? De planejar e vou colocar em prática o que está sendo planejado, né? E por que é importante planejar, né? Porque eu vejo outras pessoas que trabalham diferente, colocando a mão na massa primeiro. E aí o que é que vê, né? Eu vejo até em terreno próximo, que qual é meus pais, conversando com meus pais querem ação, né? E aí ele falou, né? Colocar aterro, sim, isso aí todo mundo sabe que você vai fazer aterro. O senhor faltou falar o detalhe, que todo trabalho dá trabalho. Então, nessa análise, uma grande dificuldade vai ser o terreno. Seria perfeito, né, se o terreno fosse plano, um bom solo, mas ele é a maior parte alagável. Ele é perto da lagoa, não dá para ver a lagoa, não é tão perto assim que dê para ver, que vá usufruir da lagoa. E quando chove, ele fica a sua maior parte do terreno alagável. Então eu vou enfrentar essa dificuldade, né? Até com questão de estrutura.
E aí, o que é que minha mãe, por exemplo, falou, né? Eu já sei, é para aterrar. Realmente, vai ter aterro. O problema é quando você não faz o teste SPT e não tem uma orientação, né? Muitas vezes você acha que vai ser caro, né? Mas caro vai ser consertar o problema depois. Parede rachada, né? O prédio caindo, a casa caindo. E aí, você fazendo o teste SPT, você vai saber exatamente quanto de aterro você vai colocar, aonde você vai colocar e se precisa mesmo, né? E quando você não faz, como eu observo, fica ali naquele aterro, você vai aterrando, 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 aterrando. Você pode achar que já tá bom e parar, ou então você nunca vai saber quanto de aterro você precisa. E vai ficar nesse loop aí, interminável. Ou se você for dar continuidade, você pode ter prejuízo depois. Então, essa primeira parte é que eu estou fazendo do teste SPT. Em seguida, eu vou trabalhar plantas, a planta do local, com um engenheiro, com arquiteto, engenheiro. Seria depois do teste SPT, que vai ser paralelo com o plano de negócio, porque o plano de negócio vai conversar com essas plantas. Ele vai dizer o que é que eu vou fazer lá no local e aí a planta vai se adequar a esse plano de negócio. Ou o plano de negócio vai se adequar à questão estrutural, né? Porque a questão estrutural pode dizer que não é viável aquele determinado empreendimento, então eu vou partir para outro. Estou partindo com mais de uma ideia. E é isso. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui para não perder. Dentro do plano de negócio, eu também estou calculando o custo de oportunidade. Quanto vai custar eu gastar energia nesse projeto? Eu poderia estar fazendo outra coisa. Será que é mais rentável? Todas essas questões ele vai precisar responder e eu vou detalhando aqui nos próximos vídeos. Eu pergunto, você tem algum recurso que você nunca parou para pensar? Ele está lá parado, por exemplo, você tem uma pá lá parada e você precisa cavar. E você olha para a pá, olha para o buraco, cava com a mão e você nunca usa essa pá. É isso. É você olhar para aquele recurso, você pensar na viabilidade, se planejar antes e depois colocar a mão na massa diante do planejamento que você fez. É essa reflexão que eu quero fazer aqui, né? Eu espero, se você gostar desse tipo de vídeo, desse acompanhamento, vamos para os próximos.